Ore conosco. Nesse vídeo você vai ver alguns motivos que você deve colocar em oração e também compartilhar com outras pessoas para elas também orarem por isso. Vamos orar baseados na palavra de Deus. Romanos 11:36 é um versículo que você pode inclusive procurar memorizar. Diz assim: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ore reconhecendo e louvando a Deus pela glória dele, pela majestade, a santidade, o poder, a bondade, o amor, a graça. Ore também, além de ser essa oração de louvor, de adoração, ore suplicando a Deus para que em tudo que você fizer, em cada momento do seu viver, você reconheça que deve agir para que ele seja glorificado. Então, o nosso maior interesse deve ser Deus sendo glorificado. As nossas necessidades, ele conhece, ele supre, ele cuida. Então nós voltamos nosso coração para ele em louvor, adoração e também com motivações e ações que o glorifiquem. Ore pela nossa igreja, que está prestes a completar 27 anos de organização, no dia 1º de fevereiro, às 9 da manhã, às 10h15 e também às 18 horas, nossa programação especial. Depois do culto das 18 horas, nosso bolo de aniversário também. Convide amigos, parentes para estarem com a gente nesse dia. Se alegre com aquilo que Deus tem feito na vida da nossa igreja. E ore também por aquilo que pode ser um envolvimento maior da sua parte com o trabalho da igreja. Sua presença e participação nos cultos, seu aprendizado na escola bíblica dominical, seu tempo de oração em comunhão com as outras pessoas nas nossas reuniões, como é que nós podemos crescer no conhecimento da palavra do Senhor, na obediência a ela, na prática de boas obras, no fortalecimento da fé, na fidelidade diante daquilo que é a vontade do Senhor. Ore por isso. Ore também pelas oportunidades que Ele tem nos dado de levar o amor de Jesus. A cada 15 dias nós vamos ao abrigo de crianças, que é o SAICA, fica pertinho da gente, e ali a gente tem essa oportunidade de ter contato com quem está ali, mostrando realmente esse amor e a graça de Jesus. Ore pela equipe que vai até lá, ore por quem trabalha ali, ore pelas crianças e adolescentes que estão acolhidos temporariamente naquele local, também por suas famílias, pelas decisões que a justiça pode e deve tomar a favor delas. Ore pelos missionários. Nós temos apoiado alguns missionários com oração, acompanhando as notícias e ofertando financeiramente também. Procure ser constante nas suas ofertas missionárias, todas as ofertas, né? Mas aqui destacando os missionários, a família Bantim, com o pastor Vinícius, Elizabeth, a Sara e Esther, lá na África do Sul, tem um trabalho em algumas frentes, inclusive uma com crianças, mas especialmente com universitários, tanto na evangelização quanto no discipulado. E a família Paulino, Lucas e a Luana, aqui na foto os 3 meninos, mas tem mais um bebezinho, que estão se preparando para ir daqui a algumas semanas para a Geórgia. Eles fazem uma parada estratégica antes na Alemanha, mas depois seguem para a Geórgia, e aí todos esses desafios da mudança, da viagem, da adaptação e também do novo campo missionário. Ore por isso. Ore pela Junta de Missões Nacionais, que tem 215 campos aprovados para 2026. Desses, 94 são projetos de parceria, 74 são campos debaixo da responsabilidade exclusiva da Junta, 25 novos projetos em início de plantação, 16 igrejas organizadas ou em processo de organização e 6 projetos aditivos em acompanhamento. Ore pela APMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. O tema desse ano que eles separaram é o Até que Todos Ouçam. Então a gente pensar em quantos povos ainda não ouviram falar de Jesus, quantos missionários têm se preparado para ir para os campos, como que a dificuldade financeira ou de tradução de idiomas ou de recursos de material, por exemplo, de evangelização e discipulados, às vezes são desafios tão grandes, e também a própria oportunidade que nós temos de falar de Jesus a pessoas que estão perto da gente, talvez nunca tenham ouvido falar do amor e da graça dele. Ore pela Malásia, que não está entre os 50 países que mais perseguem os cristãos, mas é que inaugura a lista de observação da Portas Abertas. Então, número 51, os dados são ainda de 2024, quando a violência tinha aumentado naquele país, os cristãos que continuavam sendo marginalizados e prejudicados por uma política de prioridade para os malaios, sem nenhuma perspectiva de que isso mude em pouco tempo. Tem preocupações com o crescimento do islamismo ali também. Um caso que chamou a atenção foi quando a casa de um político cristão foi incendiada, e também o fato de que alguns cristãos foram detidos, na verdade mais cristãos detidos por questões relacionadas à fé. Então ore pela Malásia.
ore também pelo Brasil. A gente está nessa temporada de ondas de calor, de chuvas fortes em alguns momentos e falta de chuvas em alguns lugares. Então, nós orarmos por isso, clamarmos ao Senhor, pedimos que Ele abençoe também os nossos governantes com aquelas providências que são importantes para a própria segurança e proteção da população brasileira, de nós estarmos atentos também em situações talvez de tragédia, aquilo que a gente puder fazer, e o nosso próprio cuidado com a saúde também. Nós vamos orar também pelos desaparecidos. A Maurina de Jesus Machado desapareceu no dia 29 de dezembro, aqui na Barra Funda. Vamos pedir a Deus que ela esteja bem, em segurança, que ela seja encontrada logo. Sua família, seus amigos tenham esse alívio, essa alegria e também gratidão diante do Senhor. Vamos orar juntos? Ore agora mesmo com alguém. Compartilhe os seus motivos de oração e participe das nossas reuniões. Hoje, 1º de janeiro de 2026, nós não teremos a nossa reunião presencialmente, porque já fizemos na passagem de ano, de ontem para hoje, mas na próxima quinta-feira, aí você pode participar se encontrando com a gente às 8 horas da noite. Fora nossa escola bíblica e culto no domingo, todas as outras atividades. Deus te abençoe.